Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, estamos começando o Café Missioneiro desta terça-feira aqui. Em seguida vocês verão quem está no estúdio, dois cartolas do Flamengo, ou seriam atletas da Espanha que ficaram por aqui, mas estão vestidos a caráter. Quem nos acompanha por novoshorizontes.fm.com poderá observar o que eu falo. Pois eu quero fazer uma pergunta e propor uma reflexão aos radioouvintes e quem nos assiste em novoshorizontes.fm.com. Por que está rolando um clima de terror proposto, eu imagino, pelo grande grupo de comunicação do Estado com a chegada dos argentinos? É só dar uma chegada aqui na RS 344 ou na BR 285 e ver o clima de diversão que esta invasão, algo absolutamente normal, já que nos verões, enfim, os argentinos sempre vieram para cá. Só que isso está concentrado em um dia, cerca de 100 mil argentinos estão chegando à capital gaúcha e muitos deles em comboios passam por aqui pelas nossas estradas, eles absolutamente embandeirados e tal. A RBS está fazendo o seguinte: todos os dias entrevista alguém ligado à segurança pública, perguntando que tipo de medidas serão tomadas, outras perguntas iguais a essa não foram feitas na chegada dos holandeses, que têm um histórico de violência no futebol muito maior do que os argentinos. Eu acho que eles estão se preocupando demais. O jornalismo de hoje, ele está sendo feito de uma forma diferente, pelo menos. Pois eu conto uma história para vocês. Na semana passada, o seu Pedro Ernesto Denardim teve que pagar um churrasco para uma aposta que ele tinha feito, dizendo que os viadutos, enfim, a estrutura que estava sendo montada em Porto Alegre, não estaria pronta para a Copa. Quem apostou com ele comeu de graça, tudo pago pelo Pedro Ernesto. Ele fez uma espécie de previsão, então, de que não estaria nada pronto. Antigamente, na faculdade de jornalismo, ensinavam para a gente que a gente deveria operar com fatos, mas hoje o que se opera mesmo é com previsões. E essas previsões que se operam sempre são negativas, sempre são pessimistas e sempre são assustadoras. E normalmente dão errado. Boa tarde, os meus dois cartolas aqui. Olha que coisa mais linda estes rapazes. A roupa deles. Vocês se trataram para vir tão bem vestidos ao programa? Francisco Medeiros e Thiago Meyer Mendes. Boa tarde. Boa tarde. Ontem de noite, eu vou confessar, ontem de noite eu liguei, Francisco, perguntei que roupa tu vai. Ele me explicou, daí eu fui, procurei no meu armário. Não, né? E é uma combinação maravilhosa, o vermelho com o preto mesmo. Vocês estão belíssimos hoje, eu diria. Um amigo meu, sou da fronteira, me pilcha capricho. Né? Muito bem. Tá, sobre esse meu blá 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 inicial aqui, o que vocês têm a dizer sobre isso? Duas partes. A questão do jornalismo trabalhar com suposições e previsões, não trabalhar em cima de fatos, né? Por exemplo, lembra há 2 semanas quando eu chamei a atenção que o Estadão publicou uma capa dizendo que existia toda uma mobilização do PCC e os Black Blocs e tal, que iam acabar com tudo e tal, e tá aí. Sobre isso, tá complicado, eu acho, essa ação da imprensa. É que não aconteceu nada errado, né? Daí tem que dar um jeito de criar uma aura negativa. Por isso mesmo, tá dando tudo certo, né? Tá todo mundo elogiando o país, elogiando a organização, elogiando a Copa do Mundo. Isso independente da questão política. Pois aí, os turistas falando bem, né? Como é que pode uma coisa dessa? Os caras vêm lá do mundo desenvolvido aqui pro meio dos macacos e tá dando tudo certo. Como é que pode uma coisa dessa?
né? Depois de toda aquela previsão do holocausto, do fim do mundo, tá dando tudo certo. Então tem que jogar a brasa pros argentinos para ver se esses baderneiros fazem alguma coisa, né? A tua visão disso, Thiago, independente se tu gosta concorda da Argentina, ou não. Thiago? Não, o seguinte, a catástrofe vende, né? Sim. Essa é a questão. Você criar um impulso midiático que vai dar tudo errado, que o Brasil é todo errado, isso vende, a crise vende mais do que a não crise, do que tudo correto, porque eles não tinham mais muito o que comentar. Eles estavam há 10 meses dizendo que as coisas não iam ser terminadas, não ia ser terminado aquele trem lá em Porto Alegre que foi proposto, não ia ser terminado todas as obras no entorno. Entretanto, eles precisavam de alguma coisa para criar a notícia. E assim eles criaram os grandes problemas que a princípio iam surgir e que, por sorte, também não surgiram, né? Mas, e essa história de por que achar que daria tanto problema com a vinda dos argentinos pra cá? Por que isso? Porque eles são argentinos, né? Os caras não são gente, eu esse acho... o bairrismo que foi criado aí. Os caras são os monstros, quando cruza a fronteira ali, vem um mas aligador lá e te come. Assim, ó, muitos de nós, vocês, inclusive, eu sei desse exemplo, vocês vão muito à Argentina, eu vou muito à Argentina e sempre sou muito bem recebido. Não tem nada disso, tchê. Claro que não. A questão, acho, maior foi de um dia pra noite, né? Vai vir... A Gaúcha até falou em 200 mil argentinos, né? Em Porto Alegre. Daí se fala mais de 50 mil pessoas no acampamento Farroupilha. Daí só aí a população de Porto Alegre cresce em 250 mil. Dizem que alguns holandeses estão voltando para Porto Alegre por causa do clima, não se aclimataram em outros locais, estão ficando em Porto Alegre para... Eu sei que clima eles estão atrás lá em Porto Alegre. Tu tem informações de coxia sobre isso? Conte-nos. O negócio diz que a Copa azedou a boca da égua dos brasileiros, né? Ah, é? Quem vai pra balada, quem vai pra noite não tá pegando mais nada. Tá, mas tem aquela história. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem no final de semana, muito boa, por sinal, de uma repórter que foi pra balada e em algumas situações ela foi usar um termo nosso aqui, tenteada por brasileiros um brasileiro se fazendo passar por um escocês. E só que lá pela terceira frase, né? uma que a Escócia nem na Copa tá, né? O brasileiro se adapta, que é uma maravilha, né? Jeitinho brasileiro. E daí o cara começou, na terceira frase ele disse que o inglês dele não era muito bom e tal. E a repórter falava 2, 3 línguas, enfim, e começou a pressionar, o cara teve que abrir o jogo. E muitos descobrem jargões em italiano, por exemplo, e ficam gritando aquilo o tempo inteiro. Se alguma olhar para ele, ele vai para cima. Mas esse é o sinal da crise, que não tá mais tão tá fácil assim o negócio para quem é solteiro, né? Eu não sei mais disso, é o que rola, né, nos bastidores. Então, que daí eles gostaram tanto do Rio Grande do Sul, né, por motivos óbvios, que estão retornando a Porto Alegre. Eu tenho um colega que ele tinha uma frase clássica, né? Viajei o mundo já, tomei champanhe na Champs-Élysées, fui pra Alemanha, Nova York, pra Turquia, só não fui pro Japão e pra China. Mas não tem lugar com mais mulher bonita que Porto Alegre. Isso aqui é um paraíso. É a frase clássica dele, né? Ele fala assim, é desesperador isso aqui. E é o que aconteceu. Então quer dizer que a coisa está difícil para os gaúchos lá. E agora chega os argentinos, eles vêm em bando e daí um que outro consegue alguma coisa ainda, né? Sim, aí que tá. Por isso o medo da RBS lá, ó. Sério, tão apavorados que vão dar um jeito nas gurias da apresentação lá e daí estão ficando nervosos. E também tem a questão, Fábio, que os argentinos não vêm com tanto dinheiro, né? Sim. Então acho que aí cria um maior preconceito que poderia ter. Eu até acho que isso deveria ter sido pensado bem na Copa, de trazer sempre uma seleção da América do Sul para jogar pelo menos uma partida em Porto Alegre, para beneficiar o estado do Rio Grande do Sul, beneficiar o Brasil. Porque imagina, para os uruguaios é muito fácil vir para Porto, muito mais fácil do que para Belo Horizonte. Para os chilenos também.
assim nós teríamos Se bem que Cuiabá ali também. mais Eu pessoas. sei que na Copa, eu já Cuiabá tive. também. Eu tenho alguns amigos em Porto Alegre que estão recebendo em casa, um em específico recebendo na casa dele, uma casa grande, um grupo de argentinos que já estão desde o final de semana lá. E daí começa a brincadeira e conversas e tal. Eu me lembrei de uma história que eu tenho que contar para vocês aqui e compartilhar com os ouvintes. Gostaria de deixar claro que isso não foi feito como uma brincadeira, como uma sacanagem, mas acabou por acontecer. Eu recebi um grupo de amigos de Buenos Aires há tempos atrás, em casa, a gente conheceu nas viagens de motocicleta por aí, e a história é divertida, pois eu tinha, num dos banheiros da casa, utilizava esse banheiro no inverno para lavar o cachorro, né, com um bichinho com água quente ali, para dar um carinho, não lavar com água fria. E ficou o sabonete utilizado para o cachorro lá naquele banheiro. E eu avisei quando eles chegaram, vocês podem utilizar o banheiro do segundo andar, não é para utilizar esse banheiro aqui embaixo e tal. Mas eles muito educados, assim, né, e resolveram por utilizar o banheiro lá de baixo. Quando eu voltei, eu não estava em casa, estava trabalhando, quando eu retornei, eles todos tinham tomado banho. E eu fui direto olhar o sabonete do cachorro, ele estava praticamente extinto. Ou seja, os 4 argentinos tinham tomado banho com o sabonete do utilizado. Antipulga ainda. Antipulga. Matacura, mas não o Matacura preto, o Matacura amarelinho, aquele, o mais fraquinho e tal. Mas, e aquele cheiro de Matacura dentro da casa. Aí que tu vê o preconceito da imprensa com a Argentina, né? Começa em casa. Mas, eu quero deixar claro... Sabonete e Matacura para os argentinos. E isso aconteceu e não foi feito. Eu quero deixar muito claro que isso não foi feito como se fosse uma sacanagem. E estão bem até hoje. Eu converso com eles de vez em quando, não existiu problema algum. Rapaz, nós vamos ao intervalo e em seguida estaremos de volta com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Falar mal do Galvão Bueno parece chover no molhado, né? Todo mundo fala, mas todo mundo ouve o cara, enfim. Pois ontem, eu pelo menos dei muita risada ontem do Galvão Bueno, pois o Galvão no segundo tempo, ele está gerando uma certa... os narradores da Globo, são vários que estão transmitindo as partidas, eles têm aquela obrigação de, no segundo tempo, dar uma dica das novelas da emissora, dando os detalhes do capítulo e tal. E o Galvão tem uma especialidade, ele faz isso há muito tempo. Os outros que começaram a fazer agora. Pois ontem, então, o Galvão deu os detalhes, daí o Ronaldo, o Nazário, resolveu dar uma brincada com o Galvão. Gostei, Galvão, sabe tudo de novela, ele disse. Daí ocorreu aqueles 3, 4 segundos de um silêncio do sepulcro, assim. E alguém lá no ponto, no ouvidinho do Galvão, deve ter dado uma resposta, porque o Galvão meio que, pelo fato do Ronaldo ter saído do roteiro, alguém disse pro Galvão dizer o seguinte: o Ronaldo sabe tudo porque ele também acompanha a novela. E o Ronaldo, na hora, disse a mesma coisa. Sim, Galvão, eu acompanho novela todos os dias. Um minutinho, assim, de algo que fugiu do roteiro e tal. Vocês têm acompanhado os jogos sempre pela Globo ou vocês têm feito procurando ver as outras emissoras? No caso, eu diria Band Sports, Fox Sports, a própria ESPN Brasil. Vocês têm dado uma olhada nisso? Sem contar o Sport TV. Existem muitas opções, né? Eu estou fazendo que nem a seleção e acompanhando pela Band, né? Vocês não viram a foto que repercutiu também? Sim. Estou acompanhando. O Neto, quando começa a falar, fica... Eu vi o jogo da Itália e o da Antena torcendo pra Itália foi escrachado, assim, né? Lá vai a Itália, Pirlo, que jogada! Retoma a bola. Aquela narração. Nossa, o negócio...
E tu, Thiago? Eu não tenho mais estômago pra ver o Galvão falar, porque é o namorado Neymar, é brabo, tch. E o Neto falando na Band é um negócio insuportável também. Não jogava nada de futebol, é um péssimo narrador e ainda tem espaço. Então eu tenho assistido pela Sport TV e pela Fox Sports. Sim. Que depende de quem tá narrando, eu prefiro a Fox, até porque ela não é do conglomerado. Sim, né? sim. Mas Então, tu deves ter observado a narração do pessoal que migrou da MTV ali. O que tu acha daquilo ali? é muito bom, os caras são engraçados. É espirituoso, né? Os caras fazem umas piadas que normalmente se faz assim, quando tá assistindo Roda com de um amigo. amigo. Eles chamam o goleiro de mão de alface, esse Sim, tipo de coisa. Então isso eu acho legal. Acho Eu dei engraçado. muita risada no dia que eles levaram o comediante cego, que fez sucesso na escolinha do professor Raimundo, para que ele comentasse as imagens. E uma coisa, é um tipo de humor que pode soar para alguns como algo politicamente incorreto, mas foi feito num limite do humor e muito divertido as tiradas, né? Por exemplo, dele pedindo a confirmação do cego. A alegação deles foi a seguinte, que os comentaristas, a maior parte dos comentaristas são cegos e eles tinham levado um também, que também era cego, para que comentasse aqueles lances e tal. Mas enfim, é o nosso bate-papo aqui, né, sobre a Copa do Mundo. Eu pergunto para vocês, os barra bravas, né, foram 18 aí que não puderam ingressar, principalmente aqui pelas nossas fronteiras aí. Também teve caso em São Paulo, de gente que estava descendo lá. Será que eles não tinham que vir para cá para se confrontar com os Black Blocs? Essa é a pergunta que eu faço aos senhores. O que você... Pois é, mas o futebol argentino tá tendo uma crise de violência, né? Eu acho que isso que causou. Até a nossa mídia não tem falado muito sobre isso, mas se acompanhar no Facebook de algumas pessoas da Argentina, dizendo que tá sendo praticamente possível em jogos, principalmente do Racing e do River, que a crise atingiu até os setores do futebol lá e as pessoas estão brigando nos estádios. Mas era uma boa ideia trazer esses brigão, botar Gaviões da Fiel, lutar contra Black Blocs, né? Que nem eles protegeram Itaquerão quando foi ter manifestação lá ao redor. Desceu um ônibus da Gaviões, vocês não viram isso? Não. Ia ter manifestação perto, antes da Copa. Daí a Gaviões da Fiel fretou um ônibus e desceu uns 60 corintianos lá para proteger o seu estádio. Acabou que não teve manifestação lá, cada um foi para sua casa. Né? É uma medida. Pois no final de semana, a Folha de São Paulo nos brindou com uma excelente reportagem dos reis do camarote que se uniram para assistir o jogo Brasil e México. Essa postagem, inclusive, quem quiser acompanhar, eu recomendo. Ela está no nosso site. Um vídeo de 5 minutos e 13 segundos, produzido pela Folha de São Paulo, dentro de uma festa dos Yellow Blocks. Esta é uma sugestão de pauta aqui do Francisco Medeiros, que eu digo assim, para complementar o papo que a gente vai ter agora aqui, eu gostaria que os nossos internautas, os nossos radiovintes, assistissem esse vídeo. Como eu disse, está postado no nosso site. Pois ocorreu uma festa, então vamos tentar descrever isso, né? Ocorreu uma festa num bar nobre em São Paulo, num bairro nobre de São Paulo, na parte nobre de São Paulo. No vídeo, então, socialites desfrutam do seu humilde entretenimento enquanto desfilam pérolas políticas e de comportamento capaz de deixar qualquer um atônito. Eu me senti assim quando eu observei aquilo ali. E o interessante aqui, algumas frases foram separadas das pérolas que eles dizem. Tu achou as pérolas separadas? Achei aí? as pérolas aqui. E o impressionante é o seguinte, coxinha, né? A gente não tem noção, eu, por exemplo, aqui no Rio Grande, eu não tenho noção como rolam festas como essas, né? Então a gente vendo os garçons servindo
coxinha, né? Coxinha mesmo, coxinha. Era um barzinho de futebol, É, né? mas Mais e descontraído. daí umas pessoas reclamando. Pois eu paguei. Conta tu essa parte. Não, o aí. videozinho é muito bom, né? Eles estavam na fila de entrada do evento lá. E não é produção, é uma reportagem do principal jornal do país. É, Né? eles na fila pra entrar no evento lá, né? Ai, é uma indignadíssima, assim, gritando com segurança, né? Daquele jeito que rola aquelas plumas que saltam nas filas aí dos eventos, né? Porque isso é um absurdo, eu paguei R$1.200, eu tô na mesma fila dos outros que Não, pagaram 200. Eu paguei não que eu 5 seja mil. melhor que os outros, né? Mas eu tenho Eu paguei o meu direito. 5.500 à vista e simplesmente não tem nada. Entrei como qualquer pessoa que pagou R$300. Isso é uma senhora diz, né? Acabei de saber agora que meu amigo vai ter que pagar mais R$10.000 para poder consumir 8. Não, até que ponto chegamos, né? Nosso amigo vai ter que pagar R$10.000 a mais para consumir R$8.000 em bebida. Naquele momento, ela interrompe a reportagem para dizer isso, né? E sem falar em palavrões que rolam, acusações que rolam. É verdadeiramente um absurdo. E o incrível é que muita gente vai ver esse vídeo, enfim, essa reportagem e não vai entender o que está acontecendo. Porque eles até brincam com algumas reportagens desses colunistas da madrugada aí, ela tem um tom assim disso, né? Só que a edição bem feita, a pergunta bem feita, faz com que a gente consiga entender efetivamente a essência daquele encontro, né? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Eu paguei aqui R$300 para entrar e não tem banheiro, tipo, não tem banheiro para todo mundo ir fazer as necessidades. E aí a mesma coisa que acontece fora daqui, hospital, não tem escola, não tem saúde, isso é um reflexo da sociedade brasileira. Mas vocês viram aquele vídeo da formatura de Direito da PUC de São Paulo? Que a formatura custou mais de R$1 milhão. Eles contrataram a Ivete Sangalo para tocar por 100 minutos, por 60 minutos, quer dizer, 1 hora, por R$100 mil ou R$150 mil. E daí estavam entrevistando lá. Daí chegaram para entrevistar uma formanda. Daí perguntaram: mas tu achou caro a formatura? Dela: eu não paguei nada. Quem pagou foi meu pai. Pra mim tá barato. Mas do Lago de São Francisco não dá pra esperar menos, né? A faculdade de Direito da USP lá é uma vergonha, né? Não, acho que é da PUC. Acho que é da PUC. Da PUC? Eu acho que é. Não tenho certeza. Agora ficou a dúvida aqui, qual que Pois bem, então vocês assistam a Copa VIP dos Yellow Blocks. É uma sugestão que a gente dá para uma leitura diferente do conteúdo que está rolando aí, seja nas redes sociais, seja na cobertura jornalística da Copa. Nós vamos a mais um brevíssimo intervalo e já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois termina nessa terça-feira, dia 24, hoje, o período de inscrições para o vestibular de inverno da URI. O processo seletivo oferece vagas nos cursos de Direito, Engenharia Civil e Mecânica e também é feita a seleção para vagas remanescentes nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Licenciatura em Educação Física e Sistemas de Informação e Teologia. Acesse santoangelo.uri.br e tenha todas as informações no hot site do vestibular de inverno. Estamos encaminhando o final do nosso programa. Pelas informações que eu tenho aqui no meu PC, no meu Note, tá tudo 0-0 ainda, né? O que você recebeu pelas mensagens? Sim, já aconteceu algum gol? Vai sair um gol do Uruguai e vai eliminar a Azurra. A Azurra vai. Ok, tudo Mensagem mediúnica. Eu tô falando com o Chico Xavier. Tá bom. Pois, rapazes, a gente encaminha para o final e vocês... a gente vai entrar num período daqui para frente agora, terminando a Copa. Começa a campanha eleitoral. Vocês já viram as restrições impostas aí a todos nós em relação
as postagens que nós podemos ou poderemos ou não poderemos fazer. Eu estou estudando com afinco o material para não ser processado, que as multas chegam até 60 mil reais, né? É uma coisa complicada. Pesado, isso, né? né? O negócio não é fácil. Não, e daí assim, ó, isso é uma espécie de uma mordaça. Será que a notícia coisa... que nós estamos estudando para trazer de uma denúncia ao sistema de saúde de Santo Ângelo que não está arrecadando recursos vai poder ser exibida daí ou não? Eu não sei. Uma monta de quase 6 milhões ano que não vem, então é um negócio que fica aí no ar, né, para saber se pode ou não ser anunciado, porque pode dar um caos, né? Não, e eu fico pensando assim em relação à própria montagem das pautas, o que a gente... isso é muito chato, tu sentir que tem um tipo de um corvo no teu ombro. Assim. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou e foi contra essa situação dessa restrição mordaça que está sendo colocada, né? Se o Brasil é um Estado democrático de direito, não pode restringir a democracia dessa forma. Porque assim, ó, eu imagino que alguns candidatos a deputado aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e tratar de ter uma bela de uma equipe de advogados só cuidando disso para meter processo em cima de qualquer um que escreveu, dizer qualquer coisa. O monitoramento virtual já tem, né? Agora vai lá, aqueles achologistas de Facebook comentar sentando pau nos caras podem levar uma multa de até 3 mil reais. Então, por um lado, também tu restringe a porcaria que é jogada na internet, não... Ou não? Mas mas eu acho que não é o mecanismo para fazer isso. Para mim, o mecanismo é se eu tenho coisa que não me interessa, eu simplesmente, como diz um amigo meu especialista em rede social, ele disse para mim, ó, é só desfazer o nó fraco. Né? Tu desfaz o nó fraco, esse aí tu simplesmente desata isso, deleta o cara, manda passear e fica só com os nó fortes que tu tem. E outra, né? O melhor jeito de não ter esse disque até nas redes sociais era a transparência. E isso nós não temos. Tem uma prefeitura aqui da região que um grupo de colegas estava fazendo um estudo com eles na área da saúde. Eles mandaram cancelar a pesquisa porque se descobriu que se tinha 3 trabalhos sociais da prefeitura, medidas preventivas, que já tinha sido investido mais de R$1 milhão da prefeitura, e esse dinheiro ninguém sabia onde é que tinha ido parar, não tinha, na verdade, os projetos não existiam, se mostrava aos postos de saúde que deveriam estar sendo construídos em terrenos baldios, né? E quando o pessoal começou a pesquisar, o pessoal do mestrado e do doutorado começou a pesquisar, descobriu que nada tinha, logo a prefeitura mandou cortar Acaba com a pesquisa, né? Acaba com a pesquisa. Afinal... Mas o programa mantém, né? Não, imagina, o programa né? tá funcionando ainda, mas são situações que tem de se averiguar. Mas essa censura fica... Olha, eu acho que é desmoralizante, né? Eu sei que a gente vai passar por um período aí, eu nas últimas horas tenho procurado até tentar me organizar de como eu vou proceder aqui, e a primeira sensação que eu tenho é como eu disse agora há pouco, a sensação é que um corvo sentou aqui no meu ombro aqui e está me enchendo o saco, entendeu? Essa é a sensação inicial que eu tenho. Claro que agora eu vou ter que procurar, entender bem direito. E essas restrições, a lista, é muito evasiva, senhores. Será que a gente vai poder vir de vermelho? Ou isso é uma alusão a um partido político? Pode Nós não vamos mais poder usar o vermelho aqui no ar, né? Mas isso me lembra... Tanto que um partido agora resolveu adotar o vermelho, gritando de novo na campanha política para fazer uma alusão às suas origens. Né? O Thiago já veio aqui identificar. Eu me lembro de um pensador economista, que o Burke, que ele falou que o Brasil é a nova Venezuela. Então, na verdade, essa questão de não termos mais uma democracia aberta está mostrando que, mais ou menos, na previsão metafísica dele, ele estava um tanto quanto correto. Muito bem. Chegamos ao fim do Café Missioneiro desta terça-feira. Os rapazes estarão novamente comigo aqui a semana que vem
já ou ainda dentro, indo para as quartas de final, ou por fora, daí estaremos assistindo a Copa que uma outra seleção ganhará. Sábado temos a partida então contra o Chile, né? Mas o Chile é um freguesaço, né, Francisco? De freguês a gente tá cheio de derrota, né? Então não adianta botar muita fé nessa história aí. Tem que jogar bola e fazer ganhar. Essa história da toca sempre me lembra o Inter e o Juventude, né? Sim. É. Falaram, foram lá os colorados. Eu gostaria desse teu comentário sobre a participação dos colorados na Copa. Colorados na Copa. Não, pra mim a seleção do Chile vai se destacar. Eu acho que não era brique o Brasil tá jogando contra o Chile, porque o Chile tem um colorado, né? Seleção que tem colorado só dá certo. Nós tivemos o Gamarra, nós tivemos o Falcão, o Dunga, Tafarel, agora o Arangues. Eu acho que esse foi o erro. A desculpa que ele vai dar é que o Dunga, na Copa de 90, não estava mais no Inter, é isso? Naquela época ele estava meio indefinido, ele tinha abandonado as raízes gaúchas dele. E daí por isso que deu problema. O Tafarel também, estava muito tempo na Turquia, depois ele voltou, tomou uns mates e se recuperou, né? Muito bem, então o nosso boa tarde aqui, com bom humor. Impressionante. E nos interpretem como gostaríamos, a gente gostaria, na verdade, gostaríamos muito de sermos bem interpretados, né, rapaz? Não de que fôssemos mal interpretados com os nossos comentários. Não entendi. Boa tarde, até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.